dentre os 9, qual é o meu perfil, quais são as características que eu carrego, qual é o mais forte em mim, para que daí eu possa ter um mecanismo para realmente neutralizar aquilo que é ruim e potencializar aquilo que é bom. Então, o Enneagrama, ele é um mapa. Ele é um mapa da personalidade que vai mostrar, através da tua própria história, como que tu criou essa visão do mundo, como que tu criou esse mapa mental, como que tu vê as situações, para a partir dessa visão tu poder entender qual é o teu caminho. Como que eu inicio a minha descoberta? Primeiro ponto é realmente responder essa pergunta: qual é a tua visão de mundo? 9 padrões de comportamento. Quais são eles e como é que eu consigo identificar eles na minha pessoa? Então, o perfil 4, eu até vou dar um destaque para ele aqui, porque ele é o perfil mais raro do Enneagrama. São poucas pessoas que são parte desse perfil. Por quê? Porque ele tem talvez a principal resposta é entender que se você quer uma transformação, se você quer mudança, se você quer realmente que a sua realidade seja alterada, somente você tem capacidade de fazer isso. Mais ninguém. O autoconhecimento, o primeiro ponto é esse. Por quê? Porque muitas vezes você vai ser um estúpido se você não parar e não responder algumas perguntas. Só que essa pessoa que identifica que ela tá muito no lado vitimista e que ela não tá conseguindo sair do lugar, o que tu pode trazer para ela de conhecimento? Para que ela saia disso, para que ela tenha a capacidade mental e principalmente olhar para dentro de si, perceber que é uma vítima e querer mudar. Vou entregar um segredo, talvez seja o segredo principal para todo mundo entender isso. Vamos lá. André Casagrande é treinador, mentor e palestrante. E nesse episódio conversamos sobre como encontrar o seu perfil de comportamento e alterar a sua realidade com o Enneagrama. O autoconhecimento vai te trazer resposta, primeiro para te mostrar o quanto tu é insignificante. Depois que tu entender isso, tu vai ter que agir perante a isso. E agir ninguém quer. Ninguém quer ir pra ação. A gente caminha sempre para aquilo que é mais simples e não pelo caminho mais difícil. E o autoconhecimento vai te levar para aquilo que é o teu pior, não pro teu melhor. É muito mais fácil eu mostrar que, nossa, tu vai conhecer teu potencial, Ângelo. Tu vai ver do que você é capaz. Tu vai ver isso se tu reconhecer aonde é que tu é um bosta, aonde que tu é limitado, aonde que tu tem uma visão covarde para algumas situações. Depois que tu reconhecer isso, aí talvez tu inicie um processo de crescimento. Mas até ali, não tem como. Aí vem a principal resposta. Como que eu busco isso? Como que eu posso melhorar aquilo que é o meu pior? Talvez aqui eu entregue o ponto principal da nossa conversa, e eu falo isso só em sala e em mentoria. Mas vou trazer aqui para vocês. Só existe um caminho de melhoria. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. André, o que é o Enneagrama? Excelente pergunta. O Enneagrama, ele é um conceito, Ângelo, milenar, que fala sobre os 9 pontos, né? Na tradução direta, Ennea e gramos, que significa 9 figuras. E ele foi um conceito descoberto, ele não foi um conceito criado, mas principalmente pela busca de algumas tradições, como que povos se organizam, como que culturas são criadas, como que existe uma diferença com relação, olhando desde a antiguidade, nas tribos, nos povos, nas culturas, nas tradições, como que instituições conseguem se sustentar ao longo do tempo, por que alguns símbolos trazem um significado para nós, porque há uma identificação com relação a alguns conceitos. Então, dentro de tudo isso, existia um filósofo chamado Gurdjieff, que ele foi buscar para entender principalmente sobre o princípio da nossa existência. Ele chamou essa busca dele de os buscadores da verdade, tanto que depois ele teve vários discípulos também que os seguiam, exatamente tentando encontrar algumas respostas da nossa evolução, da nossa existência, do porquê que o homem é do jeito que é, o que faz a nossa identificação. E aí ele foi buscar exatamente dentro da região que ele vivia, que era na Armênia, e aí ele foi visitar alguns povos e ele
permaneceu em torno de 30 anos fazendo essas buscas, né? O que conta a história. Então ele passava por mosteiros, caminhava com padres, ia entendendo o que essas pessoas muitas vezes estavam buscando também. Ele passou, principalmente na fundação do seu instituto, o período de guerra, então ele queria realmente encontrar algumas verdades para deixar para o mundo. Dentro dessa busca foi onde ele encontrou também o símbolo do eneagrama, que já era utilizado por alguns povos, algumas culturas, algumas tradições, para explicar muitas situações de entendimento, de compreensão do universo e para entender por que algumas situações funcionavam da forma como funcionavam. No primeiro momento, aquele símbolo era muito da resposta, não voltado ao comportamento, mas um símbolo como uma direção, né, como uma explicação. Depois disso, teve um psiquiatra chamado Oscar Icaso, aonde ele já tinha um estudo falando sobre as 9 personalidades, né, os 9 padrões da psique humana. Dentro desse estudo das 9 personalidades, ele na descoberta, porque ele também foi aluno de Gurdjieff, ele entendeu que essas 9 personalidades tinham ligação com essa simbologia, que também tinha lá os 9 pontos. E aí dessa correlação surgiu então o eneagrama das personalidades, o eneagrama como um conceito. Antes existia a simbologia, depois tinha o estudo das 9 personalidades, e aí nessa junção se tornou então o conceito do eneagrama das 9 personalidades, mostrando o quê? Que no mundo de todo estudo, de toda evolução, existem 9 padrões comportamentais ou tipos, como algumas literaturas trazem, ou perfis, né, que é como eu utilizo aqui. Cada perfil desse carrega em si o que nós chamamos de vícios e virtudes, que são comportamentos desenvolvidos a partir de uma visão de mundo. E essa visão se dá construída principalmente na primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Para entender o conceito do eneagrama, também é preciso fazer a correlação desse conceito com outra teoria chamada a teoria dos setênios. O que é a teoria dos setênios? Ela fala sobre os ciclos de 7 anos, né? Que acontece na nossa vida, dos 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 ao 21. E que cada ciclo tem uma busca do nosso ser. Ou seja, a nossa busca no mundo, dependendo do ciclo que eu estou, vai ser diferente. E aí há uns desafios, porque algumas pessoas acabam, às vezes, antecipando um ciclo ou prolongando o outro. É onde a vida acaba gerando um desequilíbrio. Então, dentro desse conceito da teoria dos setênios, a gente faz a relação também do eneagrama, principalmente para entender a formação da personalidade que acontece no primeiro setênio, né? O que é chamado a primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Que basicamente é o seguinte: acontece algo que na percepção da criança ela acaba tendo uma visão sobre o mundo. A partir dessa visão, ela vai começar a desenvolver o comportamento dela. E nós não temos controle sobre isso. Normalmente, não significa que é uma definição, mas normalmente isso tem uma ligação com os pais. Algo que os pais fizeram que a criança teve uma conclusão daquilo. E ela vai começar a agir perante essa conclusão que ela teve. Por pouca experiência do mundo, por uma percepção às vezes vaga, ela começa a criar um conceito interno. Desse conceito interno, ela age de forma no mundo, baseado naquele conceito que ela mesma criou. E aí a gente tem que parar para pensar, como que uma criança pode ter a experiência suficiente para tirar algumas percepções? É vago ainda, mas ela começa a desenvolver a sua personalidade a partir disso. Dessa personalidade, ela começa então a criar esse desenvolvimento ao longo do tempo e vai se confirmando, ou seja, cada ação dela já é baseada naquela percepção da primeira infância. Pode ter uma mudança, né, ao longo principalmente ali do segundo setênio e terceiro setênio? Pode, mas tem que ser um fato muito forte, muito relevante para que a percepção de mundo dela realmente venha a mudar. Senão, naturalmente, ela vai manter aquela personalidade formada até a vida adulta. Depois de formada é onde ela vai carregar esses vícios, que nós chamamos dos comportamentos negativos, ruins, e as virtudes, que são os comportamentos bons, né? Aquilo que realmente é positivo na pessoa. E aí o que a gente precisa fazer então? Partir para um processo de se conhecer para primeiro saber qual é o meu perfil. Entre os 9, qual é o meu perfil? Quais são as características que eu carrego? Qual é o mais forte em mim? Para que daí eu possa ter um mecanismo para realmente neutralizar aquilo que é ruim e potencializar aquilo que é bom. Então, o eneagrama ele é um mapa.
Ele é um mapa da personalidade que vai mostrar, através da tua própria história, como que tu criou essa visão do mundo, como que tu criou esse mapa mental, como que tu vê as situações, para a partir dessa visão tu poder entender qual é o teu caminho. O que que tu precisa fazer para buscar entendimento primeiro de si mesmo, para saber exatamente por que que tu é do jeito que tu é, por que que tu reage da forma como tu reage, e por que que às vezes pessoas que vêm de uma mesma, no mesmo ambiente, por exemplo, têm visões tão diferentes. Pessoas que têm a mesma educação, que cresceram numa mesma casa, viveram na mesma sociedade, frequentaram a mesma escola. Por que que acaba, então, sendo tão diferentes? Porque o que realmente vai definir é a visão que eu crio, e não sobre aquilo que aconteceu. Depois que eu encontro o meu perfil, eu sei exatamente o que que eu preciso buscar para melhorar. E não é eliminar os comportamentos negativos, é neutralizar, porque ele é parte de ti. Eu tenho que diminuir a frequência com que eles surgem para dominar esse comportamento negativo, para que realmente eu potencialize tudo aquilo que é do meu ser e melhor. Cara, André, que massa. Eu já tô louco por esse podcast, porque assim, é uma das coisas que eu gosto bastante, que é linha de comportamento e como é que é definido isso na gente. E como tu falou, tem esse centênio, né? Não, centênio. Setênio. Setênio. Só que assim, eu quero passar por várias coisas que tu acabou de me falar, que é esse setênio, e como é que a gente consegue identificar se eu estou travado em um deles ou se eu conseguir passar. Mas eu quero voltar um pouquinho ali, também a gente vai falar dos vícios, que eu achei bem interessante isso aí. Mas eu quero voltar nos 9 padrões de comportamento. Quais são eles e como é que eu consigo identificar eles na minha pessoa? Excelente pergunta. Dos 9 padrões, cada um tem um nome. Existem algumas literaturas que podem trazer nomes diferentes, mas o significado é sempre pela busca, o que que o perfil busca. Então, passando desde o 1 até o 9. O perfil 1, Ângelo, ele é chamado de o perfeccionista, que a busca dele é por perfeição, ou seja, ele quer que tudo seja feito da melhor maneira possível, que tudo seja organizado, que seja feito sempre de forma perfeita. O perfil 2, ele é chamado de o doador, tá? A busca dele é por servir, ele quer que tudo seja para os outros, ou seja, é aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar todo mundo, né? É sempre o outro que tem mais importância do que ele mesmo. O perfil 3 é chamado de o realizador. A busca dele no mundo é por sucesso, ou seja, ele quer vencer, ele quer conquistar, ele quer realmente ser reconhecido como alguém que realmente fez algo, né? A busca dele é por ser o melhor. O perfil 4, ele é chamado de o singular. A busca dele no mundo é para encontrar a si mesmo, como uma essência, como um encontro do que eu vim fazer, de quem sou eu no mundo. Então, o perfil 4, eu até vou dar um destaque para ele aqui, porque ele é o perfil mais raro do Enneagrama, né? São poucas pessoas que são parte desse perfil. Por quê? Porque ele tem uma visão de mundo muito mais lúdica, né? E a gente vive em algo mais real. Então, ele meio que acaba criando uma visão mais infantilizada, né, da realidade. Então, por isso que ele acaba se tornando um perfil mais raro. Quando a gente vai para a teoria do setênio, normalmente são esses perfis que acabam prolongando um setênio o outro. Então, ele acaba tendo uma maturidade pouco mais longa. O perfil 5 é chamado de o observador. Tá? A busca dele é por conhecimento e entendimento, ou seja, ele precisa saber exatamente, ele tem esse senso de busca de profundidade, sabe? Determinados assuntos é ele que acaba querendo entender mais, assim. Então, até a capacidade intelectual desses perfis normalmente são um pouco maior do que o comum, porque ele gosta muito de estudos, de conhecimento, de busca, esse senso mais analítico. O perfil 6, ele é chamado de o questionador. A busca dele é por segurança. Então, ele sempre está antecipando o risco, sempre buscando saber o que vai acontecer. Por isso a questão do questionador, então ele está sempre perguntando, porque ele se sente inseguro. Então, para se sentir seguro, ele precisa obter as respostas. O perfil 7, ele é chamado o motivador, e ele busca prazer
a busca dele é por experiência, ele quer viver, ele é intenso, ele é o do agora, vamos fazer se tem que fazer, ele quer viver com intensidade. O perfil 9, o perfil 8 é chamado o controlador, a busca dele é por poder, então é aquela pessoa que quer controlar tudo, é aquela pessoa que quer saber de tudo no senso de dominação, de controle absoluto da onde ele está envolvido. E o perfil 9, para fechar o nosso ciclo, ele é chamado o pacificador, ou o mediador, também como traz algumas literaturas. O mediador, a busca dele é por paz, por equilíbrio, por serenidade, tá? Ele quer viver uma vida tranquila. Então, todas as ações dele vão ser sempre buscando isso. E para fechar daí essa pergunta, Ângelo, um ponto importante. Nós possuímos características de todos os 9 perfis, tá? Porque a própria simbologia do Enneagrama ela é formada por 3 figuras, um círculo, um triângulo e um hexáde. No círculo é onde estão os 9 pontos, onde cada número está ali identificando o perfil. As linhas do triângulo e do hexáde é onde ligam esses 9 pontos. Então, o círculo é para representar de que o círculo como símbolo de unidade traz esse conceito de que nós temos todos os 9 perfis. Porém, existe um perfil central, ou seja, aquilo que é o principal da minha essência. Mas nós temos características de todos os perfis. Só que existe um que se destaca e nós vamos carregar características determinadas daquele perfil. Tá? Então, é isso que define grande parte do processo do Enneagrama. Como que eu inicio a minha descoberta? Primeiro ponto é realmente responder essa pergunta. Qual é a tua visão de mundo? Por que para determinados assuntos eu me identifico com algumas situações e outros não? Mas antes de tudo, é dividir 3 áreas principais. Eu sempre digo que o autoconhecimento parte disso, para não ter uma confusão. Porque existe 3 pontos que realmente formam nós como um indivíduo, tá? O primeiro é a individualidade, partindo disso, ou seja, tem características que é tua, Ângelo. Tem característica que é minha, não existe outro Ângelo no mundo com essa característica. A forma, às vezes, de falar, a forma como se movimenta, o olhar, existe ali fisicamente aquilo que é teu, ou seja, do indivíduo. E existe, por segundo, a identidade, tá? Que é o quê? Aquilo que eu me identifico. Normalmente, por exemplo, os movimentos sociais, eles acabam acontecendo através da identidade. Ou seja, um movimento é criado e eu me identifico com aquele movimento e aí eu quero fazer parte daquilo, que são os grupos. Então, todo movimento social, ele existe, ele precisa do mecanismo de identificação. É onde forma a minha identidade, ou seja, eu sou isso. Quando eu falo, por exemplo, vamos para o meio mais religioso, eu sou católico. Não é da minha personalidade ser católico, é da minha identidade ser católico. Eu sou católico porque eu me identifico com os princípios, com os valores, com os dogmas, com os ritos, com as tradições da Igreja Católica. Então, nessa identificação, eu acabo fazendo parte daquele movimento. Quando eu não me identifico mais, eu deixo aquela instituição. Então, a identidade é isso, os movimentos, aquilo que eu me identifico no mundo. E aí nós vamos no terceiro nível, que daí entra o conceito do Enneagrama, que é da personalidade. Não só o conceito do Enneagrama, tá? Eu estou falando aqui porque é a área da qual eu desenvolvo hoje. Mas dentro da personalidade nós vamos ter vários conceitos. Aí vamos para psicologia, vamos para psicanálise, vamos para outras áreas de identificação, de autoconhecimento mesmo, de busca. E o Enneagrama entra dentro desse campo de estudo, de conceito, de profundidade para identificar as personalidades. Então, ele é uma linha de estudo da psique humana. Aí sim eu vou ter identificação dessa personalidade. Então, o primeiro ponto, como é que eu começo esse processo? Primeiro é entender que você é único. Então, tem características que vão ser essenciais suas, ou seja, ninguém mais vai ter. E aí você tem que se responder, o que é único meu hoje? Né? O que realmente é só eu que me faz único? E até para que a gente entenda que temos um propósito na vida. Porque indo até um pouco para aquilo que eu acredito, Ângelo, nada é o acaso.
Sabe? Tem algo porque acontece de fazermos o que fazemos. Existe a relatividade da vida? Existe. Existe o que acontece no nosso dia a dia? Existe. Mas algumas situações precisam de uma profundidade maior para que eu compreenda o porquê eu estou aqui. Será que é só a vida é esse segunda-feira começa e sexta-feira termina? Para algumas pessoas pode ser. Na minha visão de mundo, de tudo que eu já vivenciei, não é. Então eu preciso me aprofundar exatamente. Mas por que eu? Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu passei essas experiências? Por que eu passei por esses desafios? Aí é onde vem da individualidade, ou indivíduo. E quando a gente olha para o indivíduo, a gente responde muitas outras perguntas. Num processo social, num processo econômico, até político. Quando eu olho para a questão da identidade, também é um processo de autoconhecimento. Por que eu me identifico com isso? Ou por que eu não me identifico com aquilo? Por que politicamente eu tenho uma visão mais à direita? Por que eu tenho uma visão mais à esquerda? Por que eu penso dessa forma? Será que não é idiota pensar dessa forma? Será que eu não estou preso a um conceito? Aí a gente começa a responder outras... Será que esse conceito realmente é algo bom? Será que faz sentido a forma como eu penso? Porque um ponto que me incomoda bastante é que as pessoas têm medo de mudar o pensamento. E aí trava o próprio crescimento, né? Aqui vem para a gente poder até contribuir com quem está acompanhando. Por que ter medo de mudar um pensamento? As pessoas parecem que definiu algo e tem que ser aquilo. E a maioria das pessoas não responde a pergunta de que tem situações que você pensava há 3 anos atrás que você já não pensa mais daquela forma. Às vezes há 1 ano atrás. Já não é, ou nem lembra como pensava. E isso vem realmente dessa busca. Então, se perguntar, por que eu me identifico com isso? Por que tem grupos que eu quero fazer parte e tem outros que eu não quero? Ou começar a fazer escolha. Porque daí a gente olha para uma outra situação de que há uma manipulação para algumas situações. Movimentos são criados exatamente porque eles sabem como isso funciona. E grande parte da resposta, eu estou falando sobre isso porque vem do Eneagrama. A base do estudo foi para responder isso. Como que tradições eram construídas ao longo do tempo? Como que pessoas eram levadas a fazer algo sem muitas vezes terem consciência do que estão fazendo? E a gente olha para o nosso cenário hoje, é exatamente isso que acontece. De forma social, de forma econômica, de forma política. As pessoas declaram frases sem parar para ir para a razão do porquê estão falando aquilo. Sem parar e analisar, será que eu concordo com isso que eu estou falando? Será que faz sentido para a minha vida hoje isso que eu estou falando? Será que é isso que eu desejo? E é por isso que às vezes a gente acaba seguindo pessoas, simplesmente agindo por impulso, sem ter ido para o princípio básico da nossa existência, que é a razão. Nós somos seres racionais. Nós temos capacidade de pensar. Só que pensar precisa de energia, precisa de vontade, precisa de querer. Só que a maioria preza pela ignorância, de não refletir. Só que o grande ponto não é sobre fazer parte ou não de algo. Pode fazer, mas esteja consciente do porquê está fazendo parte daquilo. Porque tem situações hoje que eu digo, isso eu não vou fazer. Por quê? Todos estão fazendo. Não é sobre o todos, é sobre eu me conheço. E isso não faz mais parte daquilo que eu acredito ou que eu desejo para a minha vida. Mas a maioria das pessoas não para pensar. Então, o primeiro ponto do autoconhecimento é entender que você é um indivíduo. Talvez a principal resposta é entender que se você quer uma transformação, se você quer mudança, se você quer realmente que a sua realidade seja alterada, somente você tem capacidade de fazer isso. Mais ninguém. O autoconhecimento, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é entender o que você faz parte hoje. E eu digo de movimentos, de grupos, às vezes até da família, que talvez não faça sentido com aquilo que você quer. Para que você consiga romper desse grupo. E até parar de ser, desculpa falar aqui, mas idiota, às vezes. Porque tá todo mundo gritando, ninguém parando para pensar o que eu tô gritando. E aí, quando entra no movimento social, dependendo do que você faz parte, a dominação sobre isso. A doutrinação vem disso.
os movimentos, a dominação realmente de um inconsciente coletivo vem disso. Então a primeira pergunta, será que faz sentido que eu faço parte hoje? Ou eu estou falando sem pensar? Será que aquilo que eu estou defendendo, que eu estou gritando, que eu estou indo contra, que eu estou discutindo, será que faz sentido isso? Deixa eu olhar para a história aqui, deixa eu entender o que aconteceu, deixa eu saber o que está acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes você vai ser um estúpido se você não parar e não responder algumas perguntas. Então esse é o segundo ponto. E terceiro, aí é mergulhar num processo mesmo que em horas a gente não consegue determinar, mas o autoconhecimento ele é constante. E aí ir para a busca da personalidade mesmo. Quem você é? Quais são os padrões que foram construídos? Como que você enxerga o mundo? Aí eu venho para a base do Enneagrama para te revelar exatamente o que você precisa enxergar. Por que você vê dessa forma? Eu sempre uso, para fechar, a questão da família. Não sei se tu tem irmãos, Ângelo. Tem irmão. Um só, não? Tenho mais 4. Mais 4, excelente. Provavelmente tem algum assunto, alguma situação, algum tema que tu diverge dos teus irmãos, que a visão de vocês são diferentes, certo? E aí você olha para uma família que tá lá, os mesmos pais, a mesma educação. Tu é pai, não? Sou pai. Tu é pai. Quantos filhos? Só tenho um. Só um. Quantos anos? Tem 5 meses. 5 meses? Recente. Então tem uma jornada ainda para fazer. Mas os pais, quem é pai de mais de um filho, tu pode fazer essa pergunta. Pai não escolhe a educação que dá pro filho. Eu sou pai de 2, né? Tem o Luke e a Sara. Eu não olho pra Sara e digo, o Luke eu errei, deixa eu ver se eu acerto com ela. Não. O pai vai entregar aquilo que é dentro de um princípio, de valores, de propósito de vida, daquilo que nós entendemos que vai construir virtudes, e a gente entrega aquilo dentro de uma educação. A gente não olha e diz, esse aqui não deu mais certo, vou tentar acertar esse. Não, a gente entrega o mesmo. Então, o que define se a família foi lá e entregou a mesma educação, às vezes os filhos viveram as mesmas experiências, conviveram no mesmo período, e por que um cria uma visão diferente do outro? Então, o terceiro nível do autoconhecimento vai te mostrar isso, que é entender da personalidade. Para entender, realmente, essa pessoa sempre conviveu comigo, mas ela pensa completamente diferente de mim. Aí vamos na profundidade do padrão de visão de mundo. É o que o Enneagrama vem responder. Pô, André, eu tô num êxtase gigante pra continuar essa conversa. De verdade, assim, eu chego a estar ansioso pra conversar. Ou deve ser o tanto de café que eu tomei hoje, tá? Mas é por causa do papo. É realmente por causa do papo. Eu quero tocar em alguns temas aqui. Quero passar por alguns desses 9 comportamentos. Só que eu quero dar uma pincelada ali na questão da mudança. Que é uma coisa que mexe muito comigo. Que antigamente, há uns 6, 7 anos atrás, eu pensava, cara, eu sou assim desse jeito, e eu também tinha aquela frase, pau que nasce torto, morre torto. Pra mim, antes de estudar psicologia e filosofia, isso era, cara, real pra mim. E assim, aconteceram tantas coisas na minha vida que eu fiquei pensando, cara, por que eu penso dessa forma? E a filosofia me ajudou muito nessa questão de por que eu penso dessa forma? Por que eu tô defendendo esse lado político? Por que eu tô defendendo essa narrativa, sendo que eu nem fui atrás dessa narrativa para ver se eu concordo com ela fielmente nos seus valores, nas suas ideias? Eu só tô concordando para ela porque ela chegou a mim de alguma forma e eu tô enviesado? E eu vou dar meu exemplo sobre a questão política, mas a gente não precisa ficar tocando nesse assunto, porque não é esse o assunto que a gente quer. Antigamente, eu me via muito pro lado de esquerda. E eu concordava com várias coisas. Até que um dia eu pensei, cara, por que não olhar os vídeos das pessoas de direita? Cara, eu tenho medo deles. O que eu tenho? E aí eu fui ver. E eu gostei de algumas coisas deles. Adorei. Achei, faz sentido com o que eu prego na minha vida faz muito tempo. E aí eu fiquei pro lado da direita. Só que às vezes eu vou pro lado da esquerda. E às vezes eu vou pra direita. E as pessoas, elas têm muito medo dessa mudança, de aceitar o outro lado. Cara, somos seres racionais, como a gente vem falando. A gente não precisa entrar numa bolha, entrar numa caixinha onde que a gente vai viver daquela forma para sempre. A gente pode perder oportunidades de vivência do outro lado também. Tá certo que em algum momento, se a gente viver nessa caixinha, a gente vai viver bem, com certeza. Não quer dizer que a gente vai estragar o nosso mundo só porque não viu o outro lado. Mas acho que a gente veio nessa vida para experienciar. Para experienciar todos os lados. Dependendo, claro, do que a gente enxerga. E no nosso limite.
O extremismo sempre vai atrapalhar a gente. Exato. E essa questão de mudança mexeu muito comigo também na minha área profissional. Que eu vim do YouTube, mudei pro marketing. Depois mudei... antes do marketing eu fui pro... um pouquinho do marketing, que era de tráfego pago. Aí eu fui pro marketing de fato. Voltei pro YouTube agora. E agora também estou tentando não, vou me formar em psicologia. Então eu vou ser psicólogo, vou me tornar Ótimo. psicólogo daqui a uns 3, 4 anos. Então tá vendo, mudanças diárias, eu mudo assim, ó, rapidamente também, das minhas percepções, que, como eu falei, a gente tem que viver nessa vida para experienciar as coisas, e eu gosto bastante. E aí eu quero voltar agora no assunto ali, depois de dar esse exemplo de que mudanças é realmente bom pra gente, no limite da nossa percepção do que a gente quer pra gente, com certeza. Mas eu quero voltar agora para a questão ali das 9 padrões de comportamento. Primeiro, tu já respondeu minha dúvida, que eu ia te perguntar. Que a gente é só um deles, a gente pode ser vários. Só que enquanto tu foi falando, eu fui me identificando com alguns. Eu me identifiquei aqui com o doador, o realizador, o singular mais ou menos, tá? Não vou dizer que eu me identifiquei muito, não. E o observador também e o questionador. Questionador. Só que assim, ó, em um tempo da minha vida, eu acredito que eu fui mais um. Essa mudança ou esse comportamento é inato meu? Ela sempre vai ser dessa forma? Ou de vez em quando eu posso mudar? E outra pergunta também, depois dessa, que eu já quero engatilhar. Manda todas. Como o pessoal tá vendo, eu tô ansioso, cara, eu tô chegando a gaguejar. Normalmente eu não gaguejo, porque esse assunto me deixou muito, muito ansioso, cara, pra conversar sobre isso, de verdade. Eu quero saber assim, ó, é treinável alguma delas? Por exemplo, o pacificador ou o controlador, eu posso ser controlador na minha empresa? Em alguma área? Eu posso diminuir o meu perfeccionismo? Porque eu tô vendo que isso tá me atrapalhando no meu trabalho. Eu posso diminuir também a questão do realizador, porque eu tô criando coisas e isso tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo focar em alguma coisa. Então, como é que tu vê? A gente é inato? Nascemos com isso, não podemos trocar? E eu posso treinar outros e diminuir também? Excelente. Quando eu olho para a personalidade, eu tenho que entender que a formação, quando eu vou para o conceito e eu vou ficar aqui dentro do Enneagrama, tá, Ângelo? Tu tá estudando psicologia, tem até alguns conflitos, às vezes, com relação a isso, críticas de psicólogos, porque, isso aí não é reconhecido, mas a gente entra em outro campo aqui, porque é exatamente isso que o Enneagrama explica, como é que esses movimentos se organizam para bloquear outros conceitos. Enfim, para mim, cada linha, ela traz uma ideia, uma revelação, um passo a mais, mas eu entendi que o Enneagrama, ele tem uma profundidade suficiente para gerar a transformação que é necessário na busca do autoconhecimento. Por que eu digo isso? Tem pessoas que, às vezes, dentro desse caminho, vai precisar se aprofundar ainda mais. E aí vai para um processo terapêutico com outro profissional. E eu recomendo demais, tá? Dentro do trabalho que eu faço, às vezes chega numa etapa e eu digo, olha, busca aqui um psicólogo, vai entender um pouco mais esse fato. Eu sei que esse fato tem ligação com a tua personalidade na formação, mas tu precisa compreender. E essa compreensão não é mais comigo. Porque, às vezes, vai um processo mais longo para isso. Mas a questão da formação, o primeiro ponto é isso. Dentro do conceito do Enneagrama, e eu como especialista falo, aconteceu algo, a criança teve uma percepção e a partir dali ela cria uma visão de mundo. Deixa eu te trazer um exemplo. Há alguns meses o Luca fez algo em casa, ele vai fazer 6 anos agora. E aí eu falei em um tom de voz mais alto, nem gritei, mas eu fui mais firme com ele. E eu falei mais alto, para ele não fazer aquilo. E ele foi pro quarto. Quando eu chego no quarto, ele tá sentado na cama dele. E ele tá olhando para a janela. Pensando. O que uma criança de 6 anos tem para pensar? A gente sabe o que a gente tá pensando ao longo do dia, mas ele tá pensando no quê? E foi sobre o que eu fiz para ele. E ele tava refletindo ali. Sabe uma pessoa que tu olha, tá ali refletindo? E eu, como tô nessa área, eu me perguntei, o que ele tá pensando agora? O que essa minha ação vai gerar de percepção para ele? Porque eu não tenho controle sobre o pensamento dele. Aí a gente pode ir um pouco mais filosófico ainda, eu gosto também da filosofia. Cara, de onde surge o conhecimento? Como surgiu o conhecimento? Aonde está o início do conhecimento? Então a gente começa a ter outras percepções sobre isso.
E eu falei, eu não tenho controle sobre o que ele está pensando naquele momento, eu tenho controle sobre os meus atos. Então ali começa a se formar a personalidade. Ela vai estar contigo na fase adulta. Tu muda algumas referências, mas a tua essência continua. Por quê? Porque é exatamente esse domínio de mim mesmo que eu tenho que buscar. Porque vai estar comigo. Eu tenho uma frase que eu utilizo muito. O teu pior é o teu melhor. Que é exatamente isso do extremo. Quando tu domina isso, a gente entra num ponto de equilíbrio de melhoria. Então, ela não tem como mudar, principalmente a questão do perfil. Uma pergunta que eu recebo muito, eu mudo o perfil? Não. Por quê? Porque todo perfil carrega a virtude e o vício. Quando eu me pergunto se eu posso mudar perfil, é porque eu quero somente a virtude do outro perfil. Não, mas o outro perfil, ele carrega a virtude, ele carrega o vício também. Tu quer o vício do outro perfil? Não, o vício não, eu não quero, eu não sou aquilo. Mas realmente a busca não é para ver o teu melhor. O autoconhecimento não é para ver a tua capacidade. O autoconhecimento é para ver o teu pior, para ver o quanto tu é um bosta. O quanto tu é limitado, o quanto nós somos insignificantes. As pessoas pensam que o autoconhecimento é para mostrar o quanto é possível fazer algo. Não. O autoconhecimento é para mostrar o quanto nós somos insignificantes. O quanto nós nos preocupamos com situações que não mudam em nada. O quanto que nós deveríamos focar em melhorar a si mesmo. Porque a sociedade, Ângelo, e aí talvez seja uma crença minha, mas a sociedade só vai realmente atingir uma capacidade extrema de convivência, e isso nunca vai acontecer, a partir do indivíduo. Por que eu digo que nunca vai acontecer? Porque nem o indivíduo busca a sua melhoria. São poucos. Então nunca chegaremos nisso. O mundo está em conflito desde a sua criação, independente do que você acredita por criação. Mas botando um ponto aí de início, está em conflito desde a sua criação. Então não vai existir esse ponto. Por quê? Porque o indivíduo não quer melhorar a si mesmo. E aí muitas vezes é cuidado com essa pergunta, porque a gente tenta buscar fora, né? Será que tem um caminho? Do que eu faço para... E muitas vezes, e já que tu tem essa busca, já que tu é uma pessoa que estuda isso, e já dá para identificar muito o teu perfil aqui, nós já sabemos a resposta. Mas às vezes, porque depois da resposta, aí vem outra pergunta, que é o seguinte... por que as pessoas não buscam autoconhecimento hoje? Porque é pouco falado ainda, né? Porque às vezes gera até um certo dogma com relação a isso. Autoconhecimento, isso aí não é real. Por que as pessoas não buscam? Porque depois o autoconhecimento vai te trazer resposta, primeiro para te mostrar o quanto tu é insignificante. Depois que tu entender isso, tu vai ter que agir perante a isso. E agir ninguém quer. Ninguém quer ir pra ação. Todo mundo quer, chegando até aqui, tá bom. A gente caminha sempre para aquilo que é mais simples e não pelo caminho mais difícil. E o autoconhecimento vai te levar para aquilo que é o teu pior. Não pro teu melhor. É muito mais fácil eu mostrar que, nossa, tu vai conhecer teu potencial, Ângelo. Tu vai ver do que você é capaz. Tu vai ver isso se tu reconhecer aonde é que tu é um bosta. Aonde que tu é limitado. Aonde que tu tem uma visão covarde para algumas situações. Depois que tu reconhecer isso, aí talvez tu inicie um processo de crescimento. Mas até ali, não tem como. Eu passei por esse processo, enquanto eu não reconheci e continuo passando por esse processo. Aí vem a principal resposta. Como que eu busco isso? Como que eu posso melhorar aquilo que é o meu pior? Talvez aqui eu entregue o ponto principal da nossa conversa e eu falo isso só em sala e em mentoria. Mas vou trazer aqui para vocês. Só existe um caminho de melhoria. Vigilância. De quem? De si mesmo. Que é o mais difícil. Vigilância de si mesmo. Cumprir os acordos que você faz com você e não ser covarde de recuar. Porque é muito simples quando eu combino algo com alguém para eu realizar aquilo. Porque eu combinei com alguém, então eu vou fazer porque está combinado com alguém. Quando eu combino comigo, quem é que vai saber que eu não fiz aquilo? Ninguém, só eu e a minha consciência. Como a nossa consciência é falha, eu entro nos acordos
comigo mesmo e tá tudo bem. Agora, como que eu melhoro, então? Vigilância. Essa vigilância vai te mostrar que muitas vezes você agiu daquela forma e não precisava agir. Todos nós somos seres racionais e nós sabemos que tem alguns momentos que não precisava ter feito. Todo mundo já passou essa situação de, eu falei isso, mas não precisava ter falado. Tu já passou por essa sensação? Direto. Uhum. Então, consciência tu tem. Mas por que então a mudança? Porque essa consciência ela vai ser elevada quanto mais eu fizer isso. Mais eu fizer isso, vai vir da vigilância sobre mim mesmo. Mas é muito mais eu olhar para o outro, eu ficar te observando e dizendo que tu tem que melhorar, do que olhar para mim. Essa minha jornada, quando aconteceu isso em 2012, que eu tive uma discussão com meu pai, eu sempre digo que eu tinha uma lista pronta dele, do que eu queria que ele mudasse, do que eu queria que ele fizesse, do que eu gostaria que ele me permitisse. A grande pergunta é, quem é que estava com a minha lista? Quem é que está com a tua lista? Se não eu, quem é que ia responder a minha lista? Eu tinha lista de todos, assim como nós continuamos tendo lista. Eu tenho certeza que se perguntar aqui, traz alguns comportamentos aí que tu gostaria que a tua mulher mudasse. Tu vai me dizer. Ela faz isso, mas poderia não fazer. E se eu perguntar pra ela, ela vai dizer de ti, certo? Uhum. Tá aí a minha. Eu. Por que eu não pergunto pra mim? Porque quando eu jogo isso pra dentro, eu tenho as respostas. Mas isso pode ser de forma mais profunda? Claro. Eu sempre digo que é nível. Eu sempre digo que eu vou avançar conforme eu vou buscando. Quanto mais eu busco, mais eu vou me aprofundando. Mas já é suficiente, muitas vezes, para começar essa jornada se perguntando. Para mim foi isso. Lá em 2012 eu me perguntei, tá, e aí? Eu vou ficar nisso aqui, de querer que ele faça aquilo que eu não tenho controle, porque eu não tenho controle sobre as pessoas. Eu tenho controle sobre as minhas ações. E sabe de onde surgiu essa pergunta? Nesse dia, eu cheguei em casa, eu morava com meus pais ainda na época, e aí eu sempre, quando eu tava meio chateado com alguma situação, eu ia ver um filme. E normalmente, quando eu não quero pensar muito, eu vou ver um filme que eu já assisti. Não sei se tu tens esse hábito de repetir os filmes, eu assisto o que eu já assisti. Sério. Já assisti de novo. E tem um filme que eu digo que é o filme principal, assim, eu sempre tenho ele como me traz muitos ensinamentos. Eu cheguei em casa aquele dia, fui pro meu quarto, botei esse filme e comecei a ver. O filme, ele fala sobre uma pessoa que ele é escolhido para livrar o povo de uma guerra. E aí tem um líder dele que encontra ele, prepara ele para ele realmente lutar essa guerra e livrar o povo daquela guerra. Só que ele não se vê como essa pessoa que vai salvar o povo. E lá existe um oráculo, né? E o líder leva ele até o oráculo, para que o oráculo fale para ele o que ele está buscando. Quando ele chega no oráculo, ele pergunta, né? Ele diz, eu vim aqui para saber se a pessoa está certa, se eu realmente sou escolhido, porque eles me veem como isso. E aí o oráculo fala para ele assim, olha o que está escrito atrás de ti, tem uma placa em cima da porta. E lá tem uma frase em latim, que estava escrito Temete Nos, que em latim significa conheça-te a ti mesmo. Que é um aforismo, né? Uma frase citada na história a Sócrates, mas é porque Sócrates falava muito sobre isso, mas não significa que foi ele que criou essa frase, mas é atribuída a ele. E quando eu estava assistindo o filme que apareceu essa cena, eu parei. E aí eu já tinha estudado um pouco sobre filosofia, mas aquela noite eu fui me aprofundar um pouco mais. E aí eu saí de Sócrates, chegando até a Santo Agostinho. E a gente está falando uma diferença histórica aí, Sócrates de 400 anos antes de Cristo, Santo Agostinho em torno de 400 anos depois de Cristo. Num breve período da história, filósofos dizendo o mesmo. Eu nem vou entrar na questão aqui de Cristo, dentro desse ponto histórico. Mas falando mesmo, se tu quer encontrar algumas respostas, conheça-te a ti mesmo. E foi ali que eu fiz essa pergunta. Eu falei, eu queria que meu pai mudasse tanto, queria que minha mãe mudasse tanto, queria que meu time mudasse, queria que as pessoas mudassem. E a minha lista, quem tem? Talvez seja o momento de eu buscar essa melhoria. E foi onde, a partir dali, eu fui viver uma experiência de autoconhecimento e confesso que nunca mais parei. Esse é o caminho. Só que nessa busca tu vai encontrar o quê? Aquilo que é bom? Não, tu vai encontrar aquilo que é ruim. Tem situações que tu escuta dentro de casa, sempre, que não é bom ouvir.
E que tu sabe que deveria fazer diferente. Mas há uma resistência nossa com relação a isso. Por quê? Porque mudar precisa de energia. E vamos para a parte mais estrutural do nosso ser. A gente não é feito para gastar energia, a gente é feito para reter energia. E aí é por isso que a mudança é tão difícil. André, na hora que tu falou da quem é que tá com a minha lista, eu quase entrei em parafuso, cara. Porque assim, primeiro que é uma busca minha há muito tempo de me conhecer. Esse Tenet Knows, quando tu me falou, cara, me lembrou de uma amiga minha que eu tinha há muito tempo do canal do YouTube, quando eu comecei, e ela falou exatamente a mesma coisa. Tenet Knows, não sei pronunciar. Isso. E ela me explicou o que era. E aquilo não fez muito sentido na minha vida, naquele momento. Naquele momento ela falou aquilo lá e eu deixei de lado. Conhece a ti mesmo. Tá, mas eu me conheço. Eu sei que eu sou o Ângelo, sou youtuber, jogo meu Minecraft, gravo vídeo pro YouTube. Tô aqui em São Paulo, né, naquela época. Só que ao decorrer do tempo, quando eu comecei a estudar filosofia e depois autoconhecimento, e aí depois eu fui pra psicologia, eu comecei a olhar pra dentro de mim. Olhar pra dentro de mim e perceber o quanto eu sou falho em algumas coisas. E mesmo arrumando, mesmo ajeitando as coisas, mesmo olhando pra dentro de mim, eu ainda erro todos os dias. Ou erro em coisas que eu já falei que eu acertei. Por que que isso acontece? Porque dentro do meu comportamento, mesmo eu sabendo o que é pra ser feito, mesmo eu já tendo essa resposta, mesmo eu tendo estudado, eu ainda volto pra aquele padrão de erro. O que acontece na nossa mente pra gente voltar a isso? Excelente pergunta. Eu vou até para uma parte nem tanto comportamental, mas existem algumas leis que regem e que a gente não percebe. E a gente não entende, às vezes, que aquilo tem um efeito sobre nós, tá? Trazer um exemplo. Lei da gravidade, certo? Isaac Newton descobriu a lei da gravidade quando ele estava lá, em torno de 1960, tomando chá na casa da sua mãe, como era a tradição naquela época. Ele estava na varanda, sentado, olhando e viu a maçã cair. Da maçã que caiu, ele se perguntou, por que que a maçã cai? Certo? A partir dali, ele foi estudar, foi lá buscar os conceitos de Aristóteles, enfim, passou por todos os estudos até que ele descobriu que existia uma força que era exercida na maçã que faz com que ela caia, né? Essa força é o que nos mantém aqui, que é a força da gravidade. Muitas vezes a gente volta para uma essência porque a gente não encontra uma resposta do propósito do porquê mudar. Certo? E aí por que eu estou dizendo isso? Porque não existe transformação sem pergunta. E aí é algo até assim, às vezes contraditório falar, Ângelo, porque todo mundo quer resposta, mas ninguém quer se perguntar. O que eu estou fazendo hoje está me levando ao quê? Mudar isso é importante por quê? Eu faço isso pra quê? E às vezes a gente fica tentando encontrar a resposta externa. Voltando para a questão da lei, tem outra lei que ela existe e que gera influência sobre nós, que é a lei da inércia. Nós somos feito de massa. Vamos agora para um conceito bem fundamental, física. Nós temos um corpo, que é uma das nossas energias, né? Que é aquilo que eu acredito, é a energia da matéria, a energia da alma e energia espiritual, né? Esses três campos que formam o nosso ser. Quando eu falo para a matéria, existe a inércia que está sendo exercida aqui, ou seja, eu estou com um copo de água, eu deixo esse copo de água aqui. Se esse copo não sofrer nenhuma força externa, eu posso voltar daqui 1 ano aqui e esse copo vai estar ali, porque para ele sair desse movimento, ele precisa receber uma força. Por que é tão difícil a gente acaba voltando para aquilo que a gente era? Porque muitas vezes a nossa essência é voltar para aquele estado inicial. O estado inicial não é muitas vezes lá na tua infância. É o teu último momento, de como tu fazia aquilo. E às vezes teu último momento era o pior, não era o melhor. Se tu não fosse buscar, tu trouxe aqui, eu tinha uma visão mais à esquerda. Se tu não fosse buscar e se perguntar, espera aí, será que eu não tem nada no espectro de direita que eu concorde? Tu ia estar talvez hoje levantando bandeira e falando um monte de besteira. Uhum. Mas tu te colocou nisso.
Mas vamos lá, tu não teve que buscar um conhecimento, teve que estudar, teve que ouvir, teve que aceitar. Isso gera uma força, mas a grande maioria das pessoas não quer isso. Simplesmente por uma inércia. A nossa tendência é voltar para um estágio de repouso. Isso é física. Quando a gente joga isso para a mente, funciona igual. Eu não quero pensar, porque pensar me exige estudar. Me exige me aprofundar, me exige não ser um ignorante naquilo. E me coloca num esforço maior de mudança, de sustentar. Porque depois que tu determina um conceito, depois tu diz, não, cara, eu entendi isso aqui. E eu digo que a vida não é que tu tem que mudar o tempo todo. Tem situações na minha vida hoje, não, que eu aprendi lá com meus pais, na minha infância, que eu carrego e que as experiências da minha vida me mostraram que aquilo precisa ser sustentado ainda. Que aquilo faz parte de uma vida que eu vejo como virtuosa. E que daquilo é inegociável. Agora, tem situações que eu também pensava diferente há alguns anos, mas que as experiências me mostraram que é possível mudar. Talvez isso seja realmente o sentido, de eu não preciso ficar preso àquilo. Entrando nesse ponto da política, que eu acredito que é um tema mais comum para as pessoas entenderem, tem situações que eu penso hoje que eu não pensava antes, mas que pelas experiências que eu mostrei, que eu vivi, me mostraram que esse pensamento é o que realmente faz sentido para mim. Eu sou um libertário. Mas eu nem sempre fui libertário. Em algum momento eu já estive mais à direita. Mas eu já pensei também lá no início dos meus 18 anos. Não, espera aí, é isso que faz sentido, os movimentos sociais. Quando estava iniciando, na verdade 16 anos. Foi a primeira eleição do Lula, lá em 2022. Mas as experiências vão mostrando que isso é possível mudar, que não faz mais sentido. Mas tem situações que se mantêm. Agora, por que é natural a gente voltar? Muitas vezes por isso. Cara, é uma questão de energia da matéria. Se tu permanecer aqui, não vai ter esforço nenhum. Se tu quiser sair daí, porque daí somos seres conscientes, tu vai ter que exigir esforço. Então eu permaneço onde eu tô. Sim. Ô, André, assim, ó. E depois de errar? Depois de eu ter corrigido aquele meu comportamento, mas mesmo assim eu errei. Até que ponto é interessante que eu me cobre do meu erro e até que ponto eu tenho que agir rápido? Bom, agir rápido a gente sabe que tem que ser feito ali na hora. Mas até que ponto a autocobrança é importante na nossa vida? Será que a autocobrança não vai estar punindo a nossa cabeça e lá no fundo a gente pensa, se eu não fazer, eu não vou me punir? Como é que tu enxerga dessa maneira? Importante essa reflexão. Assim, ó, eu tenho um conceito, Ângelo, a vida não é fácil. A gente não tem que criar sabe? O mundo é isso. Tem algumas situações que são fatos que vão acontecer e eu não tenho controle sobre aquilo. O grande ponto, eu vou ficar nessa cobrança interna, eu sempre digo o seguinte, eleva teu nível de consciência. Se em algumas situações tu sabe que tu é um bosta, é uma decisão tua. Eu vou continuar sendo um estúpido aqui? Vou continuar caminhando para o mesmo lugar que está me só trazendo consequência ou vou querer ser mais inteligente? Porque é um princípio de razão. Tu sabe que aquilo vai te levar para o mesmo problema. E tem pessoas que continuam. Agora, toma consciência da tua vida. Tem situações que tu já repetiu. Mas aí vão me cobrar, pode ter um peso. Cara, tu é responsável pelas tuas escolhas. Isso eu tenho claro pra mim. Se eu cheguei até aqui da forma como eu cheguei, eu não posso ficar dizendo que não foi por isso. É uma questão de elevar nível de consciência na forma mais existencial possível. E aí vai pro princípio da razão. Se tu não tem capacidade de se colocar com responsabilidade. Cara, eu sou responsável, pronto. Ou eu mudo ou eu não mudo. Agora, o nível do que tu quer fazer isso, tá tudo certo. Agora não pode agir de uma forma e querer resultado de outra. Entendeu? Eu não deveria pedir uma pizza hoje. Eu pedi. Nossa, daí... Tu sabia antes de pedir a pizza que não poderia pedir. Não fica nesse jogo. Ué, tu é um ser racional. Usa da tua capacidade. Sabe? Nós somos seres com essa capacidade. Simples. Às vezes a gente fica criando situações que vai fazer.
Agora, depois que eu sei, é uma decisão tua. Eu entendo aquele que não tinha acesso à informação. Eu não sabia sobre isso. Eu não tinha essa capacidade. Tu vem desse mundo, né, Ângelo? Que é a questão do digital. O conhecimento hoje é muito acessível. A gente escolhe. Eu sou da época que, para ter acesso a um livro, eu tinha que ir na biblioteca da escola. Só podia pegar 3 livros. Não podia pegar o quarto, tinha que devolver os 3 para depois pegar mais 3. Tinha que atravessar um corredor imenso, passar pela diretora para dar aquele suspense, chegar na biblioteca, dar o nome, assinar para pegar 3 livros. Era muito mais difícil o conhecimento. A gente era dominado por informações controladas. Hoje a gente tem essa liberdade de buscar. Mas e aí, isso muda a capacidade das pessoas buscarem? Não, pô. As pessoas continuam com o que é superficial. O que é mais fácil hoje no meio digital? Crescer aquilo que é só entretenimento ou crescer um conteúdo mais relevante? É o entretenimento. Aquilo que não muda nada na vida de ninguém é o que mais cresce. Por quê? Cara, porque essa é a nossa cultura. E vou ficar só aqui no nosso país. Somos isso. Agora, tem aqueles que vão ter um nível de consciência maior e a gente vai tentar elevar essas pessoas a uma vida com realmente propósito, sentido, busca maior. Mas a grande maioria vai estar na mesma. Na mesma. E aí? E aí decide tu. Realmente colocar uma responsabilidade e buscar. Para muitas situações, nós sabemos o que tem que fazer. Não vem com história. Eu sei o que eu não deveria ter feito no final de semana. Eu fiz, e aí? E aí, consequência. Fico a consequência, mas hoje eu acordo e digo, agora eu vou ter que fazer diferente, ponto final. Para alguns caminhos, para algumas situações, seja no profissional, enfim, às vezes a gente busca orientação. Eu busco. Olha só, estou com uma situação aqui na empresa, o que eu faço? Porque eu não sei aquilo. Mas depois que eu recebo a resposta, eu tenho que fazer, né? Eu vou ficar... Mas daí eu vou ficar com essa pressão. Não, eu que criei a pressão, eu que fui buscar, tá aqui a escolha, faz ou não. A gente tem que, talvez, conversar com adultos como adultos. Eu acredito que é isso, entendeu? Cara, vamos conversar com adultos, direcionado, intencional com adultos. Ponto. Mas a gente tá tendo um cuidado extremo com relação a isso. Enquanto a gente ficar nesse jogo aí, não cresce. Cara, adorei tuas palavras. E André, nessa ligação entre tu se cobrar demais, eu vou ligar um pouco na questão do vitimismo. E aí a gente entra num caminho bem espinhoso, porque muitas pessoas elas vão se olhar e não vão falar, não, eu não sou eu não me vejo como vítima, mas em algum momento a gente vai ser. Mas tem aquelas pessoas que são muito vitimistas e que não conseguem sair daquilo ali, porque tem pessoas passando a mão na cabeça, porque é um local muito gostoso de estar. Você recebe um pouquinho de dopaminazinha ali quando alguém passa a mão na tua cabeça. Só que essa pessoa que identifica que ela tá muito no lado vitimista e que ela não tá conseguindo sair do lugar, o que tu pode trazer para ela de conhecimento, para que ela saia disso, para que ela tenha a capacidade mental e principalmente olhar para dentro de si, perceber que é uma vítima e querer mudar? Ótimo. Vou entregar um segredo, talvez seja o segredo principal para todo mundo entender isso. Vamos lá. Como é que está criado? Eu chamo isso do inconsciente coletivo, existem várias linhas de estudo com relação a isso. Mas o que está determinado no nosso inconsciente coletivo, tá? Vou trazer o período da infância. Lá quando tu era criança, tu ficava doente. Teus pais te tratavam melhor ou pior quando tu estava doente? Bem melhor. Bem melhor. Uhum. Minha mãe fazia a comida que eu queria. Eu não precisava ir para a escola. Às vezes ganhava até presente. Por quê? Porque eu estava doente, estava ruim, e comprava algo que eu queria. Para todos, existe uma parte do instinto de fazer isso. Eu como pai, tu como pai, vai ter essa visão sempre, tá? Uhum. Se ele tá aqui doente, ou seja, se ele tá fragilizado, eu tenho que deixar ele bem, certo? E isso vai sendo repetido por muito tempo. Até que existe, aí a gente vai para o setênio, tem a virada do setênio, que aí isso começa a diminuir.
E aí eu vou trazendo um senso de responsabilidade para o indivíduo. Certo? Eu não estou dizendo só os pais. Às vezes a criança numa escola, se ela não está bem, a professora acolhe. Existe esse acolhimento. Por quê? Porque a criança ela tem um poder de movimentar a emoção. A criança te tira da razão. É o período que mais nós precisamos viver. O conhecimento, na verdade, o autoconhecimento começa ali, de vivenciar, de experimentar as emoções. E uma criança consegue movimentar isso. Só que isso é um padrão construído lá. Ou seja, quando isso aconteceu, o que a tua mente determinou? Se você está mal, as pessoas te tratam melhor. Aí tu cresce. O mundo ele é real, os problemas são reais, o mundo não é fácil. E aí ele diz, se tu não tá bem, o problema é teu. Aí começa, e por que as pessoas então tentam se mostrar mais frágeis? Exatamente porque no inconsciente dela, ela ainda identifica que se ela tiver mal, algo bom vai ser feito. Só que isso não acontece mais, aí começa essa luta interna. Um exemplo bem claro é a gente está num grupo, chega alguém e diz, se eu tô com uma dor de cabeça. É natural que a outra pessoa, nossa, eu tava assim semana passada. Não, e eu que fiz uma cirurgia ainda, sabe? Todo mundo tenta ser melhor em ser pior. Olha que doido isso. Eu tô com uma dor, nossa, e eu com uma... Cara, tá todo mundo querendo exatamente porque no inconsciente a gente não tem mais essa percepção. Pô, isso aqui vale muito, hein? Não tem essa percepção de que a criança ainda tá ali dentro dizendo, fica mal. Porque quando tu ficava mal, a tua mãe fazia a comida que tu queria. Tu não precisava ir pra escola. Tua mãe te dava colo. Te acolhia. Nossa, teu pai que sempre brigava quando estava doente, ele não brigava contigo. Então eu não quero isso. Claro, porque ninguém quer enfrentar o que é difícil. Eu quero acolhimento, eu quero ser tratado bem. Todo mundo quer ser tratado bem. Só que a vida adulta é diferente. Acabou. Agora a realidade é outra. Só que tem pessoas que não conseguem crescer a mente. O intelecto não cresceu. O intelecto não se tornou adulto. Talvez esse seja um dos grandes desafios da nossa sociedade. Para muitos, o intelecto continua infantil. Continua preso a algo que não conseguiu perceber ainda a realidade dos fatos. E aí tem isso, de reclamação, de nossa, não me entende. Claro, porque a criança que está dizendo, não é tu me dizendo que ninguém te entende. É uma criança dizendo. Cara, isso é um tapa na cara de muita gente. De verdade, de verdade. Mas assim, ô André, como é que uma pessoa que identificou isso agora, que tu acabou de falar, e ela mexeu com ela? Mexeu, pô, eu vivo na questão do vitimismo e eu não tô conseguindo sair disso. E aí, a gente tá falando sobre o autoconhecimento aqui. Como é que uma pessoa consegue estudar o autoconhecimento? Porque hoje em dia todo mundo fala disso. Mas na maioria das vezes as pessoas não falam o como. Às vezes, em vez de entregar o ouro, entrega pá pra pessoa. Pra ela ir buscar o conhecimento. Aí ela tem vários locais pra buscar. Tem Instagram, Reels, de 1 minutinho, de 2 minutinhos. Aí te dá um excesso de dopamina ali, falando, não, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E aí acabou, ela não vai fazer. Aonde que a pessoa consegue buscar esse autoconhecimento? Ela precisa ter uma intenção para que ela consiga resolver o problema? Ou o autoconhecimento é no geral da tua própria vida? Boa pergunta. Eu sempre digo que tem nível daquilo que tu quer buscar, certo? Então, por exemplo, é igual a gastronomia. Ué, se eu te disser, faz uma comida aí pra gente almoçar, por mais que tu nunca cozinhou, tu talvez vai pegar ali, tu já viu a tua mãe fazer, já viu alguém fazer, vai tentar repetir e vai fazer um prato. Talvez não fique tão agradável, talvez não faça a quantidade certa. Se tu quer aprofundar e entender melhor sobre isso, daí tu vai buscar outras, vai fazer com alguém que já fez, vai, enfim, se aprofundar e estudar. Tudo é nível do que você quer buscar. Para o autoconhecimento, Ângelo, eu sempre parto do princípio a gente começa por aquilo que temos controle, ou seja, que temos acesso. E o primeiro passo é o silêncio. Silencie. Fique em si. Tire um tempo para si.
reflete sobre os teus comportamentos. Confesso que eu não faço isso todos os dias, tá? Mas é um hábito que eu tento construir e manter sempre, que é todos os dias ter um período para refletir. Eu hoje faço um trajeto de casa até o escritório que dá em torno de 1 hora, que eu moro em outra cidade. É o meu momento. Hoje eu estudo bastante estoicismo, Muito bom. então acabo refletindo muito, então eu faço uma reflexão diária, né? Tem uma pessoa que eu acompanho. Então isso vai te ajudando, mas o silêncio vai te fazendo perceber. O silêncio, ele te traz, de certa forma, quando tu começa a desenvolver essa habilidade para a razão. E aí tu vai começar a observar, hoje eu fiz isso, não precisava ter feito. Hoje eu falei isso, não precisava ter feito. Hoje eu estava numa mentoria que a pessoa falou exatamente isso. Ela assim, semana passada aconteceu isso. Quando a pessoa disse, eu já soltei uma frase que eu não precisava ter falado. Essa percepção ela tem. Claro que eu tô ali fazendo as perguntas, orientando para que ela perceba. Mas para começar, né? Tu perguntou como é que eu começo? O movimento é interno. Então você vai se perceber primeiramente. E você vai ter ali a capacidade de algumas situações identificar o que você está fazendo que está te prejudicando. Segundo ponto, que é o mais difícil, é ouvir quem está próximo. Porque quem está próximo te conhece. Só que a gente não quer aceitar. Agora, para os casais, eu falo porque eu não sou exemplo para ninguém, tá, Ângelo? Eu sempre digo isso, eu não sou exemplo para ninguém. Eu tenho que ser exemplo para mim, e o ambiente maior que eu vou conseguir ser exemplo é na minha casa e apenas ali. Eu falo isso porque cada um tem que ser exemplo para si. Às vezes a pessoa vem, nossa, tu é um exemplo para mim. Não, seja exemplo você para você. Eu tô buscando a minha jornada aqui. Só que eu sempre digo que é ouvir quem tá em casa, que é difícil. Para mim, então, que sei do meu perfil, é muito difícil. Então, ouvir quem tá próximo vai também te ajudar. O grande ponto do autoconhecimento não é nem a descoberta, não é nem o conhecer. É o que Santo Agostinho daí falava. Porque Santo Agostinho deixou depois 3 etapas do autoconhecimento: conhecer, aceitar e superar. Então, o conhecer, a gente vai identificando o que eu faço, o que eu não deveria fazer. Mas o aceitar que é mais difícil. Aceitar que eu sou assim, aceitar que eu penso daquela forma, aceitar que eu ajo daquela forma. E sem aceitar eu não supero. Porque daí eu supero vem da mudança no dia a dia comportamental. Então, o início é isso. Silencia. Tira um período do teu dia para te observar. E quando eu digo tira esse período, não é fica em silêncio mesmo, sozinho. Se conseguir uns 30 minutos, 1 hora antes de dormir. O grande problema é que hoje a maioria das pessoas está ocupando esse tempo com aquilo que não é útil. Todo mundo tem lá horas e horas em rede social, mas não consegue uns 30 minutos para pensar em si. E é uma atividade, é um processo. Tá, André, mas eu quero aprofundar ainda mais. Aí vai buscar um especialista. Aí faz a jornada que eu fiz, que eu continuo fazendo para algumas etapas da minha vida, que é buscar pessoas que já passaram por aquele processo para realmente poder te ajudar nessa jornada. Mas para iniciar, para entender que é possível se reconhecer, começa nesse movimento. Olhar para dentro de si, tira um período e vigilância. Observação. Esse é o ponto. Essa parte da vigilância, cara, tu entregou o ouro, de fato. Ô, André, eu só quero fazer um parênteses, tá? Bem rapidinho aqui, a gente não precisa continuar. Mas tu me falou que tá estudando estoicismo. Isso é um assunto que eu gosto muito. Tu acredita que a gente conseguiria fazer um podcast inteiro só de estoicismo? Para que a gente consiga lidar melhor com a nossa própria vida a partir dessa filosofia? Com certeza. Com certeza. Então, pro pessoal que tá assistindo, se vocês querem um episódio com o André novamente sobre estoicismo, se vocês não sabem o que é, dá uma pesquisadinha, é bem interessante. O assunto é muito bom, vai ajudar demais a vida de vocês. E aí a gente volta com o André. Mas agora, André, a gente falou só de nós mesmos, como indivíduo. E aí eu quero partir agora para uma parte que a gente não tem muito controle. A gente só tem controle daquilo que a gente tem dentro da nossa cognição mental. Ok. Mas e o ambiente, cara? O ambiente que vai modelar a gente do jeito que ele quiser. E não só o ambiente físico. Temos o ambiente digital, que é muito negligenciado. As pessoas normalmente pegam o celular e ficam lá pesquisando ou encontrando vídeos sobre política, sobre fofoca e sobre qualquer outro assunto que não vai agregar nada na vida dela. O quanto
o ambiente controla? Bom, enquanto o ambiente controla, a gente já sabe. Eu quero partir de outra pergunta. Como que a gente pode olhar para esse ambiente e não deixar ele controlar a nossa mente para que a gente pense como o ambiente quer que a gente pense? Essa pergunta é forte. Vou trazer um exemplo. Vou para o campo do espectro da política, tá? Eu hoje, como libertário, passo alguns desafios, porque eu convivo com pessoas de esquerda, normalmente familiares, porque daí a gente não tem muita escolha, né? Os amigos até a gente consegue escolher, mas eu convivo com pessoas de direita. Então, é um processo lento de tu tentar mostrar realmente a tua visão. Só que às vezes é aceitar a convivência. Eu digo igual o meio empresarial. Tem às vezes o empresário me pergunta assim, eu tenho aquele colaborador ali. Me dá tua água enquanto tu fala aí. Eu tenho aquele colaborador ali. Mas ele não está entregando o que eu quero. O que eu faço? Eu já conversei várias vezes, já passei feedback, temos reuniões, enfim. Eu digo assim, é fazer um indicador do que ele está suprindo as suas necessidades hoje. Se ele está dentro de uma função que ainda está valendo aquilo que está se pagando, tu vai permanecer com ele e vai suportar outras situações, porque o mercado tá difícil, tem problema de mão de obra, qualificação é difícil, tu vai investir, ele não busca por si só investimento, tu vai fazer é ser pragmático, sabe? Ser bem estoico mesmo. O que eu tenho controle e o que eu posso fazer. Agora, para essa situação, principalmente voltado à questão da convivência em si, do ambiente, Ângelo, será que eu estou disposto também a gastar essa energia para mudar? Eu faço essa pergunta às vezes, sabe? Eu só tenho que conviver. E aí eu vou manter, às vezes são pessoas que eu tenho que conviver alguns períodos do meu ano, tá tudo bem, não vou entrar no assunto e ponto final. Mas tem pessoas que eu tenho capacidade de transformar. E aí vale do seguinte, tá, André, como é que eu posso mudar as pessoas que estão próximas? Como é que, partindo de ti? Não tem outro caminho. Tem situações que eu vejo meu pai fazendo hoje, que ele faz, que ele também começou a fazer diferente porque eu comecei a fazer diferente. Eu não fiquei falando todo dia pra ele. Tu tem que fazer isso. E tem situações que eu não consegui. Mesmo eu fazendo, eu não consegui influenciar ao ponto de influenciar ele a fazer. Mesma situação é dentro da minha casa. E aí? E aí eu volto para a essência do indivíduo. Ele tá percebendo, ele tá convivendo, mas a decisão é dele. Agora, algumas situações eu tenho capacidade, mas no fim importa quem? Eu tenho que melhorar. Se cada um assumir essa responsabilidade, a gente vai conseguir um efeito. Mas a gente não consegue isso com todos. Isso. Alguns tu tem a possibilidade de dizer, eu não quero mais conviver. Outros tu não tem possibilidade, que tu tem que conviver. E aí tu vai aceitar. E aquilo que tu vai realmente querer transformar parte de ti, que quem ficar próximo vai também ter atitudes diferentes. Porque tem uma questão muito de princípios e valores, sabe, Ângelo? Tu falou do estoicismo. Cara, se daqui a pouco a gente começar a falar muito disso, a gente pode botar mais 2 pessoas aqui na mesa. E eu e tu começamos a falar muito sobre isso. Cara, se não faz sentido elas vão levantar e vão sair. A nossa vida é igual. As pessoas não permanecem se não tem alinhamento. Eu falo muito isso para empresário. Porque, principalmente nas posições estratégicas, tem que ter um alinhamento de princípios, de ideias, de valores. Não é pensar igual. As pessoas pensam que, alinhamento eu tenho que pensar igual. Não. Eu sempre falo a relação 80-20. Eu vou continuar discordando de ti 20%. Não tem problema nenhum. Eu tenho que focar nos 80% que a gente concorda. Mas o que o mundo está fazendo hoje? Eles querem focar no 20% que discorda. Por quê? Porque é isso que traz a atenção. É isso que o conflito traz atenção. Entendeu? Então é exatamente saber que tu tens a capacidade de influenciar. Eu tenho capacidade de influenciar, eu sei o quanto eu influencio e eu sei quantas pessoas já me influenciaram. Mas eu não foco nisso. Eu foco qual é a vida que eu desejo construir. Quando encerrar aqui, se essa história for contada para alguém, qual é a história que eu quero contar? E esse alguém é poucas pessoas e por um curto espaço de tempo. Porque depois de 100 anos, ninguém lembra mais de ti. Quer ver uma pergunta para entender isso? Me diz um nome de um tataravô teu.
Ixi, cara, não vou lembrar. Nunca nem me falaram. Sabe o que é um tataravô, primeiramente? Um tataravô deve ser o avô? Eu não faço ideia. Avô do avô. Avô do avô. Avô do avô é um tataravô. Não faço ideia. Os avós dos avós, né? Então, nós temos 4 avós. Cada avô e avó tem 2, ou seja, 4 vezes 4 dá 16. A gente tá falando aí de um curto espaço de tempo. Bem curto. 16 pessoas estiveram na tua linha familiar, na tua descendência, e tu não lembra um dos 16. Estamos falando aí 100 anos. Eles foram esquecidos. Daqui 100 anos seremos nós. Então, eu só quero saber, eu só quero entender, eu só quero entregar a minha história aqui, talvez, para quem tá próximo. Porque daqui a um tempo eu serei esquecido. Forte, cara. Forte essa mensagem. Entendeu? Muito boa. Ô, André, já falamos bastante coisa, mas aí eu quero só mais um pouquinho de ti. Vai lá. Que são das pessoas que tu atua, que tu trabalha. Quais são os maiores padrões ruins dessas pessoas que tu trabalhou até agora, que tu mentorou? Mentorou? É a palavra? É, mentorou, Isso. né? Palavra estranha. Tu mentorou e que tu vê de padrão ruim nessas pessoas e que tu pode olhar pra elas e falar: pô, cara, não é por esse lado. Quais são esses maiores padrões ruins dessas pessoas? Ô, Ângelo, eu penso que o primeiro ponto é a resistência de aceitação. De olhar assim e dizer, realmente eu sou assim. Há uma negação inicial. E pela própria natureza, né? A gente nega aquilo que a gente tem de pior. E aí a gente vai para vários pontos assim negativos. Primeiro a questão da procrastinação. Tem muito, sabe? As pessoas... Tem um ponto, a gente pensa que a gente vai ter várias vidas, né? Pra fazer algumas situações. Sabe? As pessoas deveriam ter mais consciência de que, cara, nós vamos morrer. A clareza que nós temos é essa. A gente não vai ter outra vida. As pessoas pensam que não, depois vai ter outra parte. E aí depende de crenças, tu acredita que vai ter uma outra situação, mas na razão não há nenhuma comprovação de que temos outra vida, então é aqui, né? Essa jornada aqui. Então procrastinam muito, sabe, as decisões. Outro ponto que eu vejo é essa dificuldade de mudar de ideia. Outra situação é não focar no que tem controle. Pra mim isso aí é o pior, sabe? Tipo, fico gastando energia naquilo que não tem controle. E essa é uma das perguntas que eu faço constantemente, assim, ó, tem controle disso? Não tenho. Então tira o foco. E eu falo porque eu já fui assim também. Gastando energia com situações que não iam mudar em nada. Então tem isso, o medo, sabe, de agir, de tomar ações. Mas tem 2 características para fechar dentro disso, que são comuns a todos nós, tá? O medo e o ego. Então, se eu pudesse trazer o principal, acredito que são essas 2, tá? O medo de realmente fazer algo, a maioria tem, ficam se perguntando muito. Medo, às vezes, de falhar, de errar, e aí o ego. De pensar que estão construindo algo gigante, mas não reconhecendo que, na verdade, nós somos insignificantes. Tá todo mundo querendo, né, a atenção, mostrar quem são, e aí vem a tua conversa inicial dizendo, nossa, quem eu sou, né? Sou o Ângelo, trabalho no YouTube. Não é isso. Isso não foi nem decidido por ti, né? Teu nome não foi tu que decidiu. Então as pessoas ficam presas a isso, né? E não buscando quem realmente é. E aí a gente vai para a história como um todo. Eu acredito que a nossa essência sempre foi buscar essas respostas. Alguns escolhem viver aqui, da forma como estão vivendo. Outros tentam buscar isso para viver melhor. E outros, assim como eu, se dedicam a, além de buscar viver isso, entregar isso para as pessoas. Mas quando a maioria dominar o medo e o ego, que é onde gera esse equilíbrio, aí eu acredito que vai ser a melhoria. Então, o maior desafio das pessoas, o pior que cada um tem, é isso. Para alguns o medo é maior, para outros é o ego. Que massa, cara, que massa. Não imaginava que seriam tantos, cara. E André, para quem quer consumir, cara, o teu ensinamento, ou até mesmo te contratar,
quer te conhecer melhor, onde que elas podem te conhecer? Excelente. Hoje o principal canal de comunicação nossa, divulgação do trabalho é o Instagram, né? A rede social principal, e aí também estou em outros canais, YouTube, Facebook, mas o principal é o Instagram, onde a gente tem um trabalho muito forte, que é o @souandrecasagrande. Lá tem vários conteúdos, lá eu mostro o dia a dia, mostro o real, mostro que eu não sou exemplo para ninguém, mas que a gente está nessa busca aqui, que fez um caminho que pode estar realmente sendo a resposta para outras pessoas, mas buscando sempre essa melhoria. E lá, quem quiser mandar pergunta, questionamento, enfim, acompanhar mais o trabalho, é lá que a gente divulga muito esse trabalho, e aí, claro, depois atuando com o nosso trabalho principal, que é a Domo Educação, que é a minha empresa hoje focado na inteligência comportamental, né, um ecossistema onde a gente entrega esses processos, passando primeiro pela liderança de si mesmo, avançando para o autoconhecimento, né, através do conceito do Enneagrama, chegando até a mentoria individual, que é um trabalho também que nós fazemos hoje, que é um acompanhamento daí mais profundo no indivíduo, para realmente focar na mudança comportamental dele. Então esse é o trabalho que desde 2016 aí eu entendi o meu propósito, que a gente faz aí para realmente trazer um pouco mais de clareza e decisão e propósito para a vida das pessoas. Massa, André. Que episódio bom, cara. Pô, tu me ensinou Obrigado. muita coisa, muita coisa. Tenho Obrigado. certeza que o pessoal aprendeu demais também, além de conhecer o Enneagrama, que eu já tinha te falado, que eu Sim. ouvi falar, e aí tu veio aqui do nada pra falar sobre isso, cara, e eu achei incrível, incrível. Mas depois a gente partiu para a questão de comportamental, que eu adorei também, acredito que muita gente vai se identificar, e daqui pra frente vai tentar resolver de alguma forma. Então, muito obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado pelo espaço, né? Sempre é importante a gente compartilhar e, enfim, fazer a diferença, né? Que uma frase, às vezes, pode mudar completamente a direção da nossa vida, só que, claro, isso a gente tem que mudar também a forma como a gente enxerga o mundo através daquilo que foi passado para nós. Então, sempre uma honra, fico à disposição de vocês aí. Parabéns pela estrutura aqui, né? Foi para mim também muito agradável de estar aqui e poder trazer parte aí do que é o meu trabalho hoje, tá, Ângelo? Muito obrigado. Que massa, cara, que massa. E pro pessoal que assistiu até agora, se vocês querem um episódio sobre estoicismo com o André, cara, comenta aqui nos comentários que eu tenho certeza que a gente vai voltar para falar sobre isso, tá? E também o Instagram do André vai estar aqui na descrição do vídeo, meu Instagram, o Instagram do podcast vai estar aqui, o canal de cortes. E se você vem enfrentando algum problema, alguma dificuldade na sua vida, seja lá ela relacionada a qualquer âmbito dela, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio talvez eu possa encontrar um profissional da área que possa te ajudar, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.